Olá, alunos, bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Sou o professor Rodrigo e hoje vamos falar sobre forças internas, complementando aquela aula que foi apresentada no Centro de Mídias na última sexta-feira. Bom, as ações internas. Quais são os efeitos das ações internas na superfície terrestre? Bom, para falar sobre ações internas, temos que falar sobre tectonismo. A aula que a gente já viu, mas vamos retomar aí para lembrar. Os efeitos causados pelo tectonismo são tsunami, vulcanismo e abalos sísmicos. Vamos entender um pouquinho cada um deles. O tectonismo nada mais é do que o movimento das placas tectônicas, né? Durante muitos anos, a deriva continental proporcionou ao nosso planeta a formação de oceanos e continentes, né? A separação contínua dessas placas tectônicas que acontecem até hoje. O tsunami, devido ao movimento das placas tectônicas no oceano, você tendo o encontro das placas continentais e oceânicas, gera uma forte pressão, uma forte energia, que essa energia é distribuída e formando as tsunamis ou ondas gigantes, que quando chega na superfície terrestre, causa danos irreparáveis, tá? Então, o encontro dessas placas aí na superfície oceânica provoca as tsunamis. O vulcanismo também é um efeito do tectonismo. Quando as placas continentais ou oceânicas elas se deslocam, elas liberam o magma, que são rochas, né, derretidas, uma alta pressão, e essa pressão ela tem que procurar uma válvula de escape. Quando a gente tem um vulcão ativo, existe a erupção, que é a saída dessa lava indo para a superfície, modificando o relevo quando é esfriada. Na sequência, temos os abalos sísmicos. O que são esses abalos sísmicos? São os conhecidos terremotos, né? O epicentro, com H, é onde acontece o encontro das placas. O epicentro é onde se sente essas ondas sísmicas, ou seja, esse terremoto. E aí no desenho a gente tem a falha. A falha normalmente são encontros das duas placas tectônicas. E aí você tem o abalo sísmico ou terremoto. Para calcular a intensidade ou a magnitude desse abalo sísmico, você tem aí a escala Richter, que vai de 2 até 8. Conforme vai aumentando a magnitude, vai aumentando os efeitos que são sentidos na superfície terrestre. Então você tem aí, numa escala acima de 8, um terremoto muito violento, como aquele que aconteceu no Haiti em 2011. Tá? Então, dá uma olhadinha aí na tabela e vejam. Analisem essa imagenzinha do Homer tremendo, em qual magnitude ela se encaixa, tá certo? Por último, a gente vai passar um pequeno vídeo aqui para a gente fazer um apanhado geral dessa... A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto.
Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Bom, então temos aí um resumo do que são os movimentos das placas tectônicas e todo o efeito que ela causa na superfície terrestre. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Obrigado.